Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava de folga naquele sábado e minha mulher, que trabalhava, pediu que eu buscasse o celular dela que ela tinha mandado consertar. A Daniele tinha deixado o telefone para trocar a tela, que estava quebrada. Depois do almoço, peguei minha filha e fomos até a loja buscar o aparelho. A pessoa que me atendeu fez os testes ali na minha frente, até porque não havia nada de errado com o celular propriamente dito. Era só uma questão de mudar a tela. Estava tudo funcionando legal. E me entregou o celular desbloqueado. Olha, eu nunca fui de mexer nas coisas da minha mulher. Nunca. Até porque sempre confiei nela. Só que, como o celular estava ali na minha mão, sabe, bateu aquela curiosidade e eu não resisti. Fucei em tudo. Galeria de fotos, vídeos, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que se possa imaginar. Aliás, acabei encontrando só coisas comuns, o que não me surpreendeu, porque minha mulher nunca foi esconder nada de mim. Só que, ao abrir o aplicativo de e-mail, me deparei com uma coisa que me deixou meio confuso. E tudo por conta daquele e-mail que eu encontrei na pasta de rascunhos. Sabe quando a gente escreve um e-mail, mas acaba não enviando? O aplicativo salva automaticamente na pasta de rascunhos. O detalhe é que aquela mensagem tinha sido escrita no comecinho do ano. Mais exatamente no dia 14 de janeiro. Ou seja, já fazia 8 meses, já que estávamos no mês de agosto. O e-mail estava endereçado e foi isso o que me fez tremer dos pés à cabeça a um tal André Luiz. Eu sabia que a Daniele tinha namorado um André Luiz antes da gente se conhecer. Vamos convir. Se não fosse o cara, era muita coincidência. O fato é que antes mesmo de abrir aquele e-mail e ler o que estava escrito, já senti aquela pontada no peito. Juro. Fiquei com medo até de ler. Fiquei com medo de acabar descobrindo alguma coisa que eu não estivesse preparado para descobrir. Tanto que comecei a tremer. Olha, me deu uma insegurança. E eu quase tive um troço quando abri e comecei a ler aquelas palavras. Me lembro como se fosse hoje. Parece até que está acontecendo agora. André, eu pensei muito em tudo que a gente conversou, mas ainda não tomei uma decisão. Me dá mais um tempo, por favor. Você é melhor do que ninguém. Sabe que eu preciso desse tempo para botar os pensamentos em ordem. Amanhã a gente... O e-mail terminava inesperadamente naquela frase. Amanhã a gente... Nessa hora, ela devia ter parado de escrever, saído do aplicativo, sei lá por que razão. E o e-mail acabou sendo salvo na pasta de rascunhos. Olha, não tinha nada conclusivo escrito ali. Mas só de saber que ela andava trocando mensagens com o ex-namorado, o cara com quem ela tinha se relacionado antes de me conhecer, já era motivo suficiente para eu ficar com a pulga atrás da orelha. Principalmente porque eu sabia da história que ela tinha vivido com esse cara. Inclusive, eu sabia que ela tinha sofrido por ele, porque foi ele que terminou o namoro com ela. O que será que ele tinha pedido para ela que ela precisava pensar? Foi o que fiquei me perguntando enquanto me torturava.
Olha, ninguém quer imaginar como eu me senti. Apesar daquele e-mail ter sido escrito há 8 meses, só de pensar que a Daniele pudesse estar fazendo, ou então ter feito algo de errado pelas minhas costas, já me deu aquela sensação de... Sabe quando você se sente completamente perdido? Estávamos casados há 8 anos, mas contando com o tempo de namoro, lá se iam 10 anos juntos. Nossa filha estava com 7 anos e, repito, desde o começo do nosso namoro, eu sabia desse relacionamento fracassado da minha mulher com esse tal de André Luiz, do sofrimento que ela tinha passado para superar o fora que ele deu nela. Eu, inclusive, cheguei a fazer parte, de uma certa maneira, desse processo de recuperação. Sim, porque fui eu que ajudei a sair daquele buraco. Será, meu Deus, que ela tinha reencontrado esse cara e tido alguma coisa com ele? Olha, aquele e-mail não deixava nada assim muito claro, mas só de saber que ele estava trocando mensagens com aquele cara, e só podia ser ele, porque seria muita coincidência ser um outro camarada exatamente com o mesmo nome, André Luiz. Será que eles tinham se encontrado pessoalmente para conversar? O fato é que, por conta daquele e-mail, fui atrás de outras mensagens que havia ali, inclusive as mais antigas, só que além daquele, não encontrei mais nada suspeito. Apenas aquele e-mail que, na verdade, estava na parte dos rascunhos. Ela devia ter, sei lá, se esquecido de apagar. O fato é que eu fiquei tão mal, mas tão mal, pensando em, sei lá, confrontá-la, perguntar se ela tinha encontrado esse cara. Em nome de André, por exemplo, não havia mais nenhuma outra mensagem, nem enviado, nem recebido, nem nada que fosse relacionado a esse maldito nome. Bom, respirei um pouco mais aliviado, porque, repito, eu acho que eu não estava preparado para descobrir mais alguma coisa. O problema é que, quando fui conferir na sua lista de contatos, vi que o nome dele constava ali. André Luiz, nome e prenome. Naturalmente, quando olhei no WhatsApp, lá estava ele também. Olha, quando vi aquela maldita foto, senti até um gelo na espinha. Meu Deus, será? Era só isso que eu me perguntava, porque não tinha nem coragem de concluir a pergunta a mim mesmo. O pensamento que passava pela minha cabeça era um só. Ela estava me traindo. Quer dizer, ou estava, ou esteve, ou continuava me traindo. Que mais que eu podia pensar? Sabe o que foi que eu fiz? Tirei uma foto daquele e-mail com o meu celular, pro caso de ela apagar depois. Se bem que, se não tinha apagado até então, mesmo já tendo passado os 8 meses, porque haveria de apagar justamente agora? Principalmente sabendo que eu não tinha o costume de mexer nas suas coisas. Além da foto que tirei, também anotei o número do infeliz na minha agenda. Se bem que nem eu mesmo sabia o que pretendia com aquilo. Quando ela chegou em casa, percebeu que eu estava esquisito. Até porque eu não consegui disfarçar. Perguntou pelo celular se eu tinha ido buscá-lo. E depois quis saber porque eu estava daquele jeito, estranho. Meu Deus, o que eu ia dizer? Se mencionasse alguma coisa a respeito daquele e-mail, alguma atitude eu teria de tomar. Teria de fazer ele explicar que história era aquela, mesmo que fosse na marra. O fato é que, com medo das consequências, falei que não era nada, que
Só estava um pouco indisposto. Na hora de dormir, ela quis fazer amor comigo. Mas pela primeira vez na vida, eu acabei negando fogo. Não estava com cabeça. Ela achou estranho. Mais uma vez perguntou o que eu tinha para estar com aquele semblante carregado. E foi então que eu perguntei: Dani, se eu te fizer uma pergunta, você me responde com sinceridade? Ela ficou séria, acendeu a luz do abajur e eu vi que a expressão dela mudou. É claro que sim. O que você quer saber? Você seria capaz de me trair? Se ela já tinha mudado de expressão, depois daquela pergunta, aí mesmo, é que ficou olhando para mim com uma cara que... Eu te traí? Mas que pergunta, Odilon? Claro que não. De onde que você tirou uma coisa dessas? E aquele teu ex-namorado? Você por acaso tem visto ou falado com ele? Olha, nessa hora ela ficou branca. Ela já é clarinha ao natural. Mas quando eu falei do ex-namorado, sem mesmo dizer o nome do infeliz, ela ficou branca. Até sua voz saiu assim, meio sumida. Ex-namorado, mas o que você está falando? Fiquei olhando para ela, mudo. E ela vendo que eu estava querendo mesmo saber, sabe, naturalmente se sentiu pressionada. E foi aí que ela me perguntou: peraí, Odilon, você por acaso andou mexendo no meu celular? Falei que não tinha mexido em nada, até porque não sabia a senha dela. Só que não sei se ela acreditou. Até porque continuou me olhando com aquela expressão esquisita. Pedi que ela esquecesse aquela história. Falei que nem sabia o que é que tinha tocado naquele assunto. E me virei pro outro lado. Ela não se mexeu na cama. Aliás, dali algum tempo levantou. Não sei se foi ao banheiro, se foi até a cozinha tomar água, mas notei que levou junto o celular. E como demorou para voltar, eu também levantei para ver o que estava rolando. E assim que saí pela porta, escutei aqueles soluços assim, bem baixinhos, vindos do banheiro. A impressão é de que ela estava chorando. A casa estava toda em silêncio, de modo que deu para ouvir nitidamente os soluços. Bati na porta, perguntei se estava tudo bem. Ela falou que sim e que já estava saindo. Olha, não sei, mas para ela estar chorando baixinho daquele jeito, escondida no banheiro, é porque devia ter algo a ver com aquela mensagem que eu encontrei no telefone dela. E vamos convir. Se estava chorando, é porque devia ter algum peso na consciência. Isso para dizer o mínimo. E só de pensar nisso, senti meu estômago revirar. Depois ela ainda ficou um monte lá no quarto da nossa filha. Pensei até que fosse dormir lá com ela. Olha, me deu um medo tão grande de perdê-la, que eu achei melhor nem tocar mais naquele assunto. Mas uma coisa não dá para esconder. Ela mudou muito comigo depois daquele dia. O jeito de me tratar. Sabe, senti que ela mudou. Vivia sempre toda cheia de cuidado, pensamento longe, até mesmo na cama, onde sempre a gente se entendeu muito bem.
Nossa relação parece que deu assim uma esfriada. E nada me tirava da cabeça que tinha algo a ver com aquele infeliz daquele André Luiz. Será que ela andava se encontrando com esse traste? Será que ela andava me enganando? Eu não queria desconfiar da minha mulher, mas era inevitável. Só de pensar que eu podia perder a Daniele para ele, eu entrava em desespero. Sei que agi como um frouxo, mas a verdade é que eu tinha medo de confrontá-la. Conversar abertamente sobre aquele e-mail que eu tinha visto. E no fim acabar perdendo a minha mulher. E vendo que ela mudava cada vez mais comigo, um dia, no auge do desespero, acabei mandando uma mensagem para aquele cara. Eu tinha anotado o número dele e, num impulso, escrevi: aqui é o Odilon, marido da Daniele. Eu francamente não sei o que anda acontecendo entre você e a minha mulher. Eu podia até te ameaçar. Descobrir onde você mora, onde você trabalha, ir atrás de você com uma arma. Mas estou aqui para pedir, para te implorar, se for o caso. Não destrua minha família. Minha mulher e minha filha são tudo que eu tenho na vida. Eu nunca tinha me humilhado tanto diante de ninguém. Mas sabe, naquele momento de desespero, naquele momento em que me passava pela cabeça a possibilidade de eu perder a minha esposa, me deu uma agonia tão grande, tão grande. Escrevi um monte. Me prestei a um papel ridículo, eu sei. Mas não sabia mais o que fazer. Sabe quando você se encontra no auge da agonia? A Daniele mudou comigo desde aquele dia. E para mim, tinha tudo a ver com aquele cara. Por isso, me rebaixei, me humilhei. Cheguei ao cúmulo que homem nenhum que tem um pingo de vergonha na cara seria capaz de chegar. O desgraçado viu a mensagem, só que não respondeu. Acho até que me bloqueou depois. O fato é que já naquele mesmo dia, minha mulher chegou em casa ainda mais estranha do que de costume. Olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Detalhe, demorou um pouco mais do que habitual para chegar em casa. E nada me tira da cabeça que ela foi se encontrar com aquele verme. Que os dois, inclusive, devem ter conversado. Até perguntei se estava tudo bem. Ela apenas confirmou assim com aceno de cabeça. E eu continuei na minha agonia. Olha, eu posso até estar enganado, posso estar, mas quer saber? Acho que não estou. Mas não estou mesmo. Alguma coisa de muito grave está acontecendo. Eu tenho medo de perguntar abertamente e ouvir a resposta que eu não quero, que vai acabar com a minha vida. Acho que se existisse algo entre eles, talvez tenha acabado naquele dia, depois que eu enviei aquela mensagem. Não sei se isso é uma coisa lógica ou se é, sei lá, uma espécie de consolo. Ela nunca tocou no assunto comigo, mas continua esquisita. Meu casamento, na verdade, nunca mais foi o mesmo. Mas pelo menos ela continua aqui comigo. Eu sei que podia botá-la contra a parede, mas o medo de perdê-la me paralisa. É difícil quando a gente ama demais a pessoa. E essa mulher é tudo para mim. Por isso, não me arrependo de ter me humilhado aquele dia. Ela e a nossa filha são o meu tudo, meu sol, meu farol, minha luz. Só de pensar em perder essa mulher, eu fico louco. Eu fico desesperado. Por isso continuo nessa agonia, me consolando de que pelo menos ela não foi embora. De que pelo menos ela continua aqui, do meu lado, ao lado do seu marido,
porque continua sendo o farol da minha vida, meu tudo, o ar que eu respiro. Continua sendo minha esposa, meu amor, minha mulher. Pelo menos isso, meu Deus. Pelo menos isso.